Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica. Ana Oliveira. E hoje parece-me que a Amélia vai ser participativa. Vai, está a comer. Tanto que se ouve, parece um sininho, mas... Sim, está a comer almôndegas. Mini almôndegas para a gata. Sim. Uau, Elas que são de atum. que privilégio. Mas olha, ela está a adorar. Porque já está quase a limpar a tigela. Pois. Então, caros ouvintes, olá! Temos o sol! Temos sol, finalmente, e temos finalmente as novas cartas portuguesas Da Maria Isabel Barreno da Maria Teresa Horta. e da Maria Velho da Costa. Finalmente! Pois é. Esta é a 8ª edição, um livro Sim. que nós temos, Este livro foi para celebrar os 25 Sim. anos da primeira edição. mas nós já tivemos uma edição emprestada muito especial. Era a segunda, que não era a era? segunda, se eu não Sim, estou em erro. Era a sim. segunda. Que a Sim. querida Dona Paula nos emprestou. Pois foi. Está a fazer um ano. Sim, precisamente. E porquê é Sim. que nós estamos a falar de uma obra que inclui Maria Teresa Horta? Precisamente porque estamos a fazer um ano de podcast E o nosso primeiro episódio foi... sobre a Maria Teresa Horta. Aliás, a Exatamente. nossa apresentação e o primeiro episódio, até porque ela faleceu no início de fevereiro, e Foi. então foi tudo isto uma consequência de termos lido a sua obra, dela entretanto ter falecido, e tudo aconteceu neste mês de fevereiro do ano passado. Exatamente. Portanto, estamos de uma forma a comemorar tudo isso. Sim, iniciaram as comemorações. E a primeira edição saiu em 72, Pois foi. e estamos a falar de cartas que foram escritas entre março a novembro de 71. E foi engraçado a forma como elas se juntaram para criar esta obra, não é? Sim. Engraçado, não é que tenha sido engraçado, porque partiu de um momento de violência, não é? Sim. Porque foi depois da Maria Teresa Horta ter escrito A Minha Senhora de Mim? A Minha Senhora de Mim, Sim. em que ela foi espancada na rua. Aliás, eu me recordo, porque eu vejo muitas, acho que também vejo muitas reportagens dela a falar, Sim. e ela conta que tinha falado com o marido por telefone e que iam almoçar, e ela desligou o telefone, saiu do sítio onde estava e viu pessoas, era a PID, não é? A Pete, exatamente. Na sua direção, e ela pensou, pronto, já foi. Sim, e a partir desse momento ela foi bastante perseguida pela Pete. Ela... Sim, nesse dia foi espancada, não é? E o que acontecia também com essas suas amigas, a Maria Teresa, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa, elas eram as duas ficcionistas. A Teresa era poetisa, Exato. além de serem jornalistas também. Eram todas jornalistas, não é? Eram todas jornalistas. Exatamente. Elas encontravam-se todas as semanas no restaurante 13. E depois deste acontecimento da violência contra a Maria Teresa Horta, elas juntaram-se e pensaram, Se uma Maria incomoda muita gente... tal e qual como o marcador que está neste livro, Sim. já tiraste se calhar. Se uma Não. mulher incomoda muita gente, 3 mulheres incomodam mais. muito mais. Exatamente. E porquê este incómodo? Porque elas falavam de temas que eram censurados na altura. Sim, no fundo era um livro político, não é? Embora não tivesse essa... eu acho que sim, tivesse uma função de atingir Sim, o poder. sim, exatamente. Porque estamos numa época em que a mulher era muito limitada. Como já referimos várias vezes, a mulher ficava em casa a fazer o Sim, almoço, sim. o jantar e tratar de casa. A mulher servia para ter filhos. A mulher não tinha voz, não é? E este processo de escrita das novas cartas portuguesas foi transformador. Essa é uma curiosidade engraçada, porque as cartas que estão escritas neste livro não têm autoria, ou seja, nós não sabemos Qual foi qual escrita? delas é que Exatamente. escreveu cada texto. Exatamente. Nem o podiam fazer, não é? Porque assim, no fundo, estão um bocadinho desresponsabilizadas, não é? Há 3 autoras, não se sabe o que escreveu o quê. Exatamente. Sabemos que são 3 Marias.
Sim, tanto que lhe chamam o livro escrito a três mãos, não é? Exatamente. E sabes aqui que as novas cartas espelham os receios, as denúncias, criticam o regime, expressam também uma dimensão erótica, sexual, que estava na altura vedada às mulheres. Sim, eu acho que abordam muito aqui a sociedade, aliás, a sociedade patriarcal, a Uhum, mulher, o corpo, a paixão, exatamente. a violação, Sim, a morte e o erotismo. sim. E pegando em todas estas palavras, eu acho que o livro acaba por ser um pouco perturbador ou sensível, porque aborda aqui muita coisa pela qual a mulher ainda hoje passa. Sim, passaram tantos anos. Daí elas, ter sido criado também na altura um movimento feminista. Pois foi, Elas eram feministas, não é? exatamente. Hum, E mesmo quando passou para o estrangeiro para sim, se tentarem ajudar, sim, não é? Porque isso sim, depois levou a um processo tribunal, eles sim. foram julgadas graças à escrita aqui das novas cartas e criou-se tipo aqui uma onda de solidariedade tão Uhum, grande, que isto chegou aos ouvidos da Simone de Beauvoir. sim, Exatamente. E Simone era uma sim. grande Portanto, feminista. houve aqui uma solidariedade enorme. Acho que mesmo em Washington Sim, fizeram o sim. primeiro manifesto, o primeiro congresso Foi. feminista, acabaram por ter mesmo a nível mundial, acho que mesmo em Paris fizeram movimentos de Sim, feministas, não é? exatamente. Contra este ato que estava a ser cometido contra estas mulheres que Exatamente. apenas escreviam. E deixa-me aqui só salientar que elas tiveram um grande problema quando quiseram editar o livro. Isto aqui voltando um bocadinho atrás. Sim. E quem as ajudou foi a Natália Correia, que Uhum. Foi também é ela que editou o livro, sim. um nome enorme da escrita portuguesa. Só que a Natália, eu lembro-me, li na biografia da Maria Teresa, a Natália responde, porque a Teresa perguntou-lhe, mas vais estar a evidenciar, Sim. vais perder o teu emprego. E a Natália respondeu-lhe que Uhum. seja, Teresa. Uhum. E perdeu o seu emprego, que ela foi destituída. E o livro teve que estar durante 25 Sim, anos, sim, só para se ter aqui uma ideia, não é? sim. Portanto, é muito. É. A Natália Correia é outro ícone que haveremos de falar também e que, mais uma vez, foi uma mulher que tomou aqui uma decisão que depois teve as suas consequências, não é? Sim. Mas que, se calhar, se não fosse ela, mais alguém o teria feito, não é? Não. Editado Sim, as cartas não sei portuguesas. se alguém o teria feito, porque quando começaram a falar do livro, teve um impacto negativo. E nos tempos que corriam em Portugal, ninguém queria assumir este impacto, Sim. ou as consequências que teriam ao editar este livro. Sim, até porque o livro, ele em menos de 24 horas foi proibido. Sim. Eram retirados das Sim, livrarias, sim, 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 houve sim. livrarias mesmo que acabaram por fechar. Sim, sim. É realmente muito triste. A dada aliás, não acabámos ainda por não referir bem o que se passa neste livro. No fundo, elas inspiram-se na história da Mariana Alcaforado, Sim, uma freira do século XVIII, exatamente. que estava em Beja, num convento em Beja, e então, no fundo, são cartas que eram dirigidas a esta Mariana Alcaforado, cartas que ela enviava a pessoas da família, hum, e todo o livro se passa assim. Aliás, ainda voltando a esta questão do processo que lhe foi instaurado, eles acusavam-nas de obscenidade, Uhum, pornografia, uhum, atentado à moral pública, exatamente. daí terem proibido o livro logo nas 24, em menos de 24 horas. hum, mas não era bem isto, ou melhor, elas contavam no fundo o que acontecia a mulheres reais, com Exatamente. homens reais. Isto não foi nada inventado, simplesmente se estava a expor o que muitas mulheres passavam, não é? Olha, estávamos a falar há pouco daquela onda de solidariedade e em Paris, em França, foi criado um manifesto e foi distribuído pelas ruas vários panfletos com este texto que eu vou passar a ler. Eu digo, basta, chegou a hora de gritar, basta, e formar um bloco com os nossos corpos.
Mulheres, manifestemos o nosso apoio às Três Marias. Venham participar na procissão das Três Marias. Quarta-feira, 30 de janeiro, às 18 horas, em frente à Notre-Dame. O livro, construído por uma experiência coletiva, descreve a situação de três mulheres que escrevem, que trabalham, que têm filhos. Os temas: a paixão, a loucura, a violação, a masturbação, o adultério, a situação económica e política das mulheres, a maternidade revoltada. Il n'est pas de femme libre, il n'est femme livrée aux hommes. Isto significa que elas não são mulheres livres e são mulheres livres como os homens. Isto gerou aqui mesmo. Sabes que foi esse manifesto, toda essa Exatamente. solidariedade feminina que impediu que elas fossem presas. Sim, sim. Tal foi a magnitude que este Marcelo Caetano Sim. estava longe Sim. de pensar o impacto que esta manifestação de solidariedade tivesse. Portanto, E tu lembras do que ele disse? Ou seja, houve o Marcelo Caetano, que era o Presidente da República na altura, exatamente. tinha um programa, penso que semanal, na televisão, não é? Uhum. Pública, acessível, pública, sim, 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 televisão pública. acessível aos portugueses, que se chamava o programa Conversas em Família. Pois. E a dada altura, ele neste programa disse que queria fazer um comunicado para bem da população e disse: há três mulheres que não são dignas de ser portuguesas. E enumerou e referiu os Sim. nomes destas três autoras. Exatamente. Por tudo isto. E eu lembro-me da Maria Teresa Horta contar que estava em família, em casa, com a televisão ligada, e ela dizia com as crianças por ali, ou com a criança, porque ela teve pelo menos um filho, Teve o Luís. e isto passa na televisão. Sim. É diretamente um julgamento a estas três mulheres, público, Sim. precisamente para toda a gente. Desapontar o dedo. Sim, sim. É como se cada um faça justiça pelas suas mãos porque elas não são dignas de serem portuguesas. Exatamente. E na realidade, eles só queriam mesmo que houvesse liberdade, não é? Eram feministas, não é? E serem feministas, lá está. Eu vejo muitas reportagens da Maria Teresa Horta e ela costumava dizer, houve uma vez que alguém lhe disse: tu és feminista? E ela, pois sou, com muito orgulho, isso para mim não é um insulto. Certo. E é verdade. E é verdade. E tal como ela disse, a escrita é uma arma. Sem dúvida. Escrita é uma arma, um livro é Sem uma arma. dúvida. E podemos aprender tanto com ela. Olha, e voltando ainda àquele movimento, porque o último dia do julgamento delas foi ainda em. Aliás, foi após o 25 de Abril, Sim. porque foi dia 7 de maio de 74, o último dia do julgamento delas. E nesse dia foi criado o Movimento da Libertação da Mulher, o MLM. E a partir daí começaram a ser feitas reuniões feministas, as mulheres encontravam-se, partilhavam coisas que até ali não partilhavam com ninguém, e isso lá está, foi uma forma de desenvolver ali e de esclarecer muita coisa E era um movimento de libertação. de libertação, porque muitas mulheres achavam que o que sofriam Era normal. era normal. Ou tinham que sofrer porque nasceram mulheres. Sim. E no ano seguinte, a isto ter acontecido, ao julgamento e ao 25 de Abril, feliz acontecimento do 25 de Abril, feliz dizemos-lo agora porque nos trouxe muita coisa, não se esqueçam disso, mas muito, muito difícil para quem o viveu. Em janeiro do ano seguinte, a 14 de janeiro de 75, houve um movimento em que anunciaram que havia mulheres que se iam despir nesse evento, e então houve imensos homens, não é? De todas as classes, que foram, porque queriam assistir, porque as mulheres se iam despir. Não foi isso que aconteceu. Era um movimento em que as mulheres iam queimar tudo o que era símbolos que se associavam à mulher. Queimaram aventais, queimaram sutiãs, uma que levava por cima da roupa tirou e queimou, colheres de pau, todos estes símbolos que associam à imagem da mulher, automaticamente. Acabou por acontecer aqui um movimento de violência sobre as mulheres, porque os homens achavam que iam assistir ali um espetáculo e depararam-se com aquilo, e então houve uma ausência total da consciência masculina. Sim. Este foi outro evento que ficou marcado.
É importante também referir que quando as cartas começaram a ser escritas, elas tinham à volta de 20 anos, Uhum. portanto, eram três mulheres muito Muito jovens jovens, sim. e com um pensamento completamente diferente do, de uma mulher naquela altura, não é? Sim. Como é que. Alguma vez, para já, a taxa de alfabetismo era enorme. Sim, sim. Tu talvez tivesses, se calhar, 70% das mulheres não sabiam ler nem escrever. Ou até Ou até mais, ou mais. até Estou aqui a mais. ser, Sim, aqui a dar uma margem porque não tenho sim. números exatos para relatar. E teres aqui três mulheres que tinham licenciaturas, sabiam escrever, sabiam falar, estavam introduzidas no mundo da política, que Uhum, isto era impensável na altura, a mulher não uhum. tinha Sim, opinião politicamente, não é? sim. E então isto foi incrível, não é? E eu encaro sempre que, como um exemplo, que não é por sermos mulheres que somos menos que os homens. Sim. Temos as mesmas Mas competências. mesmo elas com formação, hum, com licenciatura, não foram menos. Não. Aliás, passaram pelo que passaram, né? Pela Por ser ditadura, por mulheres. serem espancadas, por serem mulheres, independentemente se Porque se tinham fossem três formação homens, ou não. três maneis, a escrever as novas cartas Estava portuguesas, tudo bem, estava tudo bem, claro, até era uma salva de estava palmas. tudo bem. Sim, há E muita, eu acho que devemos reforçar isso, porque há muita coisa que há muita gente que não tem noção. Não sei se as faixas etárias mais novas não têm, têm eu acho noção. que não têm Não. noção. Infelizmente Ahm, não têm Porque noção. nós vemos muitos jovens com alguma autoridade. ahm, Sim, a apoiar regimes que apelam à censura, sim, sim. à Eu estes opressão. dias vi vídeos, porque falava-se daquele assunto de proibirem as redes sociais a menores de 16 anos. Uhum. E vi vídeos de malta com os seus 16, talvez 16, 17, acho que por isso é que estavam a fazer esse vídeo, a dizer que quando puderem votar, é nesse regime que vão votar. Sim. Mas se calhar não tiveram ninguém ainda, ou pais ou avós, que lhe disseram que com essa idade já andavam fartos de trabalhar no campo ou onde E, fosse, e sabes uma ou coisa? se calhar já tinham ido para alguma guerra. Falta muito a educação por parte da consciência política. As crianças atualmente não têm educação política. Eu ainda no outro dia a falar com uma pessoa que me disse que eu não percebo nada de política. Como assim? Não Como é que vai percebes? votar então? Como é que Sem consciência. não percebes nada de política? Calhar, Nós já falámos isso já aqui várias e é a vezes. mesma frase. A política é o nosso dia a dia. É. Tudo o que nós Todas as fazemos, decisões que sim, temos fazem sim. parte de política. Por isso eu acho que hoje em dia, por acaso ainda há poucos dias comentava isso também Sim. com alguém. Nós temos acesso à informação. Sim, só Toda não, a gente praticamente tem telemóvel, é só ir só não procurar. acedemos porque não Sim, queremos. sim, Porque é mais fácil sempre tu guiares-te pela sim. opinião alheia, não é? Não Portanto, tens. agora temos essa liberdade, como não Exatamente. houve antes. Temos a liberdade de poder estudar, de podermos escolher o que queremos estudar. E aqui um alerta. Até na semana passada, nós questionávamos se íamos continuar a ter liberdade, não é? Uhum, uhum. Pelo menos temos mais 5 anos de liberdade Sim, garantida. sim. E acho que é por isso que devemos continuar a A lutar. lutar Sim, e a não deixar cair a liberdade sim, e não entrarmos novamente num regime de opressão. sim. Porque se entrarmos, começamos a perder muita coisa. Perdemos, principalmente nós mulheres. Sim, Portanto, esta era uma obra que nós queríamos ter abordado já há muito tempo, sempre nos suscitou grande interesse e sim, curiosidade. Hum, é uma recomendação. sim. E é um orgulho, este livro é um É, orgulho, principalmente portanto, para as mulheres. exatamente. É claro que há homens sensíveis que também Sim, encaram esta obra encaram e com a sua demonstram qualidade. interesse, Sim, exatamente. Portanto, se tiverem a oportunidade, aluguem na biblioteca, vejam em páginas de livros em segunda mão, em foi o nosso caso, né? alfarrobistas. Exatamente, este livro é uma relíquia, como eu lhe chamo, e foi uma pechincha. Até me custa Portanto, dizer isso, que eu era incapaz de vender este livro. não, não vendes que eu não deixo. Não era incapaz de vender este livro. Portanto, contamos com a vossa opinião. Queremos saber se já leram, o que é que gostaram mais,
Se conhecem as autoras O que é que já leram também delas? delas, Estamos curiosas. estamos à espera das vossas opiniões. E por hoje ficamos por aqui. Este mês vai ser um mês de comemorações, portanto, há Exatamente. coisas diferentes que vão acontecer que não costumam acontecer. Este é um mês especial, porque estamos a completar um ano de podcast e queremos agradecer-vos, especialmente por estarem aí Exatamente. estes meses E todos. nos terem acompanhado, do apoio que recebemos por Uhum. vossa parte, do vosso carinho, das vossas sugestões. Ah, Foram meses incríveis. Sim, sim. Portanto, Obrigada por obrigada. isso. Obrigada, Ana. Obrigada, E a Amélia por Ana. isso. Acompanha-nos nas nossas plataformas, no Spotify, No YouTube, no Apple Podcast, no Instagram. no Facebook. Obrigada e até à Beijinhos, até para a próxima. semana. Beijinhos. Da Simone de Beauvoir. Contei as três O que foi o que. faixas mais novas. Tenho um espirro entalado.